gravação. Bom, então vamos dar início aqui à nossa aulinha de embriologia, né? Embriologia, gente, é uma disciplina muito interessante, muito legal, e ela estuda o embrião. Na verdade, ela não antecede o estudo dos embriões, né? Ela vai desde a fase pré-embrionária, né? Ela estuda tanto lá o sistema reprodutor feminino quanto masculino, até a fecundação e o surgimento do zigoto, né, a proliferação celular, a clivagem celular, até surgir o embrião de fato, né, até nascer, e depois que surge esse embrião, a gente também acompanha a gestação até o processo de nascimento do bebê. Então, a embriologia é a ciência que estuda o desenvolvimento do embrião. Bom, conhecimento prévio, né, para a gente ver esse tipo de conhecimento, seria a reprodução sexuada, a gametogênese, que é a formação dos gametas, e formação do zigoto. Então, a gente sabe que a gametogênese, ela envolve principalmente aí o processo de formação de gametas. No caso dos homens, a gente tem a formação dos espermatozoides, e no caso das mulheres, a gente tem aqui a ovogênese, que é a formação dos ovócitos, principalmente o ovócito secundário. Né? Então, ao se prepararem para a fertilização, células germinativas primordiais, vai começar a gametogênese, e aí eu vou ter processos de mitose, que é a de proliferação celular, e de meiose, para diminuir a ploidia, né, do número de células. Por que serve essa diminuição de ploidia? Para manter o número de cromossomos iguais na espécie. Então, por exemplo, toda célula masculina vai ter 23 cromossomos, assim como toda célula feminina, gameta feminino, vai ter 23 cromossomos, que quando se unirem vai ter 46 cromossomos, a não ser que ocorra alguma anomalia genética. Por exemplo, se eu tiver 47 cromossomos, o indivíduo ele pode vir a nascer, mas ele nasce com algum tipo de síndrome, né? Alguma característica genética que a gente vai colocar o nome de anormal, né? Não é tão legal essa terminologia, mas é o que a gente fala. Então, a meiose ela serve para reduzir o número de cromossomos, e a citodiferenciação, que é justamente a diferenciação em células completamente aqui, né? Como, por exemplo, o espermatozoide, que é uma célula bem diferente. Bom, aparelho reprodutor masculino, vamos começar por ele. Então, o aparelho reprodutor, né, o aparelho genital masculino, na verdade, ele é formado por todos esses órgãos que vocês estão vendo aqui. Então, primeiro, ele é responsável por fabricação de hormônio, como é o caso da testosterona, que é o hormônio proeminente, né, mais masculino, tem uma maior quantidade no homem do que na mulher. E também é responsável pela formação dos gametas. Então, além de testosterona, também vai ser responsável pela formação dos gametas. Aqui, né, eu tenho aqui o testículo, tenho o epidídimo. Eu vou ter esse canal aqui que eu chamo de ducto deferente, que vai passar por trás da bexiga, vai receber líquido da vesícula seminal, da próstata, e vai chegar aqui nesse canalículo que eu chamo de ureta. A ureta masculina é muito maior do que uma ureta feminina. Por quê? Porque ela vai percorrer todo o canal do pênis, até chegar na glande, pronto, ser colocado para fora, né? Então, é isso aí. Responsável, né, pela maturação e introdução desse aparelho reprodutor feminino, também é responsável pela síntese de testosterona, que possibilita, entre outras funções, o desenvolvimento de características sexuais secundárias no homem. Gente, o testículo no homem são glândulas que eu chamo de glândulas anfícrinas. O que são glândulas anfícrinas? São glândulas que têm duas funções. Então, tem uma função endócrina, ou seja, vai produzir algo que vai ser jogado para dentro do sangue, e uma glândula que eu chamo de glândula exócrina, né? Que também vai produzir algo que vai ser jogado para fora do sistema do sangue. Então, da função exócrina dele, justamente é produção de espermatozoide. Função endócrina, produção de testosterona. Bom, aí onde que vai ser produzido aqui, no caso, os espermatozoides? Vai ser produzidos aqui nos túbulos seminíferos, né, que ficam localizados no testículo. Geralmente, o testículo, ele tem de 2 a 3 graus de temperatura abaixo do que o corpo. Por quê? Porque os espermatozoides, para eles se desenvolverem ali, eles precisam dessa temperatura mais baixa que o corpo. Então, geralmente, quando o corpo está muito quente, né, numa época de calor,
ele vai acabar se dilatando. E quando o corpo está muito frio, ele vai acabar se aproximando, né? Se aproximando mais do corpo para tentar esquentar. Não pode eu esquentar aquela região, eu não posso superaquecer aquela região, porque senão eu posso ter problemas de infertilidade, né? Função, então, do testículo, produção de espermatozoides, vai ocorrer no túbulo seminífero e é ali que acontece a síntese de testosterona. Então, quando eu tenho uma glândula que tem duas funções, eu chamo de anfícrina ou então de anfipática. Então, ó, só pra gente ver aqui, os túbulos seminíferos vistos, então, de um microscópio, né, eletrônico. Aqui vocês estão vendo que é a formação dos espermatozoides. Bom, gente, o espermatozoide é uma célula completamente diferente, né? Uma célula bem interessante. E antigamente as pessoas achavam que tinha um homenzinho aqui dentro, né? Que a mulher só ia gestar o bebê, mas que o bebê já vinha pronto aqui dentro. Depois da invenção do microscópio, que as pessoas foram observar de verdade o espermatozoide e descobriu toda a sua estrutura. O espermatozoide, gente, ele é dividido em 3 partes. Eu tenho aqui a cabeça, eu tenho essa parte intermediária que eu também posso chamar de colo e eu tenho essa cauda que é o flagelo. No caso da cabeça, eu vou ter um núcleo, né? Esse citoplasma vai ser completamente reduzido, mas aqui o que mais me interessa é o núcleo que tem 23 cromossomos. Além do núcleo, eu vou ter um acrossoma. O que é o acrossoma? É uma bolsa cheia de enzimas, que são enzimas digestivas, responsáveis por fecundar lá o ovócito, né? É ele que vai digerir o ovócito para esse espermatozoide conseguir entrar. Esse acrossoma, gente, ele é feito por uma organela citoplasmática que eu chamo de complexo de Golgi. Complexo de Golgi, é isso mesmo, o aparelho de Golgi, que também forma os lisossomos e participa na formação do acrossoma. Isso. Bom, aqui nessa peça intermediária é o pescoço. Bom, vocês sabem, né, que os espermatozoides eles têm que nadar, bater muito esse flagelo aqui. Para que eles batam esses flagelos, eu preciso ter muita mitocôndria, mas é muita mitocôndria aqui nesse colo, nessa parte aqui intermediária desse espermatozoide, perdão. Gente, o acrossoma é cheio de enzimas, como eu falei, principal delas é a hialuronidase. Por quê? Porque o ovócito eu tenho cheio de ácido hialurônico. Então, essa enzima hialuronidase vai tentar digerir esse ácido hialurônico, né? Então, elas são enzimas digestivas para fecundar o ovócito, ou óvulo. Gente, 10%... Pode falar, quem levantou a mão. Professora, como que funciona a vasectomia? Eu vou chegar lá, tá, Ana? Ah, tá bom. No final eu vou falar sobre isso. Vai ter esse momento. Tá bom. Então, gente, olha só. Apenas 10% dos espermatozoides, né, eles têm defeitos. Eles vão ter alguns defeitos observáveis. A gente faz um exame que a gente chama de espermograma. O que é isso? A gente faz a coleta do sêmen e vai observar esses espermatozoides. A gente faz lá um quadrante, vai contar os espermatozoides e ver a quantidade de espermatozoides viáveis. Alguns espermatozoides, gente, eles têm, por exemplo, várias deformidades, igual, por exemplo, uma cauda mais arredondada e tudo mais. Eles, com certeza, eles não são competitivos, eles não vão conseguir fecundar o ovócito, né? Então, eles têm uma morfologia aqui que não é adequada. Geralmente, né, quem possui muito desses espermatozoides que não são viáveis, ele tem maior risco de ter infertilidade. Gente, com a pandemia do Covid-19, teve alguns relatos já de pacientes que tiveram a Covid. O vírus, além do pulmão, ele gosta muito de ficar na região do testículo. Então, teve pacientes que aumentou, em vez de 10% de espermatozoides com defeitos, aumentou para 50% esses espermatozoides. Então, aumentou sim o risco de infertilidade em homens. Perdão. Gente, então, os espermatozoides, como vocês sabem, são feitos aqui no testículo, que são as gônadas masculinas.
E aí eles vão ser maturados aqui em cima, numa região que eu chamo de epidídimo. Então eles são produzidos aqui no testículo, mas eles vão ficar aqui no epidídimo. Alguém entrou? Alguém falou comigo? A Andressa que tinha caído, né? Então tá. Então eles vão ficar aqui nessa região do epidídimo. É aqui que ele vai sofrer aquela diferenciação celular, onde o citoplasma vai ficar reduzido, vai possuir flagelos, aquela coisa toda. Vai ficar aqui, guardado, armazenado. Aí um dia, um dia ele vai ser chamado, né? A natureza chama. E ele vai sair aqui. Então ele foi produzido aqui no testículo, vai para o epidídimo e um dia essa natureza vai chamar. Quando a natureza chama, ele começa a subir aqui pelo ducto deferente, vai passar por trás da bexiga e ele vai receber líquido de duas vesículas, né? De dois lugares. O primeiro líquido é a vesícula seminal e o segundo vai ser da próstata, né? Então, para que esses líquidos servem? Eles servem para auxiliar, né? Eles servem para auxiliar e nutrir o espermatozoide. Por exemplo, o líquido da vesícula seminal. Olha que doido isso, né? Então ele passou aqui, ó, foi produzido no testículo, foi pro epidídimo, tá aqui, ó, o ducto deferente, passando por trás da bexiga e recebendo o líquido da vesícula seminal. Essa vesícula seminal, o que ela vai secretar, gente? Ela vai secretar um líquido rico em frutose, né? Então o que é uma frutose? É o mesmo açúcar que a gente tem nas frutas. Né? Então é um tipo de monossacarídeo, né? Um açúcar de 7, né? de 3 a 7 carbonos, uma frutose. Então provavelmente tem um gosto adocicado, né? Porque menor o açúcar, maior o sabor, né? Então por que, gente? Por que eu vou precisar dessa glicose ali? Por que eu vou precisar dessa frutose? As mitocôndrias, para elas fazerem um processo de respiração celular e produzir ATP, para a movimentação de flagelo, elas precisam desse líquido, elas precisam de nutrientes. E quem vai fornecer esses nutrientes vai ser a vesícula seminal. Além disso, vai ter prostaglandinas, né, proteínas de coagulação, vitamina C, né? Então, esse líquido da vesícula seminal, ele constitui cerca de 60% do volume do sêmen. Então, muita gente pensa que sêmen é o espermatozoide. Não. Sêmen é espermatozoide, líquido da vesícula seminal e líquido da próstata. Então, essa função da vesícula seminal é justamente nutrir os espermatozoides. Entenderam, gente? Sim. Beleza. Sim. Vamos passando. Bom, uma outra coisa, gente, é que agora a próstata, a importância da próstata. Depois, né, depois que tá passando aqui o líquido, né, o espermatozoide, ele vai receber o líquido da vesícula seminal, vai receber também líquido da próstata. Qual é a importância da próstata, gente? Primeiro, a próstata, ele vai secretar um líquido que é levemente alcalino, cerca de 7,29. Por que a importância de ter esse líquido alcalino? Porque a vagina da mulher é altamente ácida. Então, se o homem não recebesse esse líquido, nessa proteção nesses espermatozoides, ele simplesmente, ao chegar na vagina da mulher, a mulher ia matar imediatamente esses espermatozoides. Para que isso não aconteça, eu preciso neutralizar a acidez da vagina. Então, o líquido da próstata, ele faz isso, né? Então, constitui mais ou menos de 10 a 30% do volume do fluido seminal, que junto com os espermatozoides constitui o sêmen. Cor esbranquiçada, a importância de ser levemente alcalino, que a gente já viu. Pode ser que a uretra ela pode estar um pouco ácida por conta da urina que acabou de passar, e a gente já sabe que a vagina tem pH ácido. Então, se o espermatozoide chegasse lá sem o líquido da próstata, ele ia morrer imediatamente. Não haveria fecundação. Bom, gente, o homem não tem como ejacular e urinar ao mesmo tempo. Ou é uma coisa ou é outra. Por quê?
Porque no momento que o homem está excitado, a próstata ela fica mais dilatada. Então ela se dilata fechando o canal da urina. Então quando ela está dilatada, vai passar o sêmen por um canal e o canal da urina vai ser fechado. Agora, quando esse homem, por exemplo, ele não está excitado, essa próstata ela não está completamente dilatada e aí eu consigo passar a urina tranquilamente. Então não tem como o macho ejacular e urinar ao mesmo tempo. Bom, é importante, já que a gente está falando da próstata, é importante a gente lembrar que um dos exemplos, um dos cânceres mais comuns em homens é o câncer de próstata, principalmente quando o homem atinge uma idade mais avançada, né? Então essas células elas sempre estão se proliferando e pode ser que aconteça alguma anormalidade, né? Algum erro ali na duplicação, na multiplicação dessas células, e essas células começam a apresentar, por exemplo, um padrão de células cancerígenas. Por que que esse exame tão incômodo, né? Tão assim, que geram tanto constrangimento, gente? Por quê? Porque olha só, para mim chegar na próstata é muito mais fácil eu chegar aqui pelo ânus do que pela parte da frente. Existem exames de sangue que podem detectar o câncer de próstata? Sim, existem exames de sangue, existe exame de urina. No entanto, o mais fidedigno ainda é o toque retal. Né? Então você pega lá e você sente, vê se tá com a próstata, né, com algumas células anormais ali, com um aspecto mais diferente, então é um diagnóstico de câncer, né, se tiver. Então, a partir dos 40, 45 anos, é recomendado o homem ir pelo menos todo ano. Assim, gente, é incômodo no homem, mas a mulher também faz um outro exame que é chamado de Papa Nicolau, que também é péssimo, tá? Gente, aí a gente tem uma outra glândula também, que eu chamo de glândula bulburetal. Onde é que ela fica? Tá vendo o mouse? Eu tô apontando o mouse aqui para essa glândula bulburetal. O que que ela vai secretar? Um líquido pré-ejaculatório, que é um líquido geralmente transparente, ele é um líquido alcalino. Qual que é a função dele? Bom, a gente viu que no macho o sêmen e a urina vai passar pelo mesmo canal, vai passar pela uretra. Então, como é que eu faço para não contaminar esse sêmen? Então, para me limpar esse canal uretal, essa glândula bulburetal vai soltar esse líquido para limpar esse canal da uretra, deixando então a uretra esterilizada, limpa, né? E uma outra coisa é que esse fluido também ele vai ajudar durante, né, o coito. Então, funções: limpar o canal da uretra e lubrificar e facilitar a penetração. Bom, muita gente, né, um problema muito grave com as infecções sexualmente transmissíveis é porque o que acontece? É um líquido pré-ejaculatório, então as pessoas elas acabam fazendo sexo desprotegido e na hora de ter o orgasmo elas retiram. Isso aí eu chamo de coito interrompido, né? Qual que é o grande perigo? Porque às vezes, gente, o espermatozoide ele pode escapar e pode estar dentro, né? Pode estar nesse líquido pré-ejaculatório. Pode ser que aconteça isso. Agora, o problema maior de todos é que isso não protege contra DSTs ou ISTs, né? Doenças sexualmente transmissíveis ou então infecção sexualmente transmissível. Não previne nem contra a gravidez e nem contra doenças. Então, por isso é um método não recomendado. Bom, aí o que acontece? Vai acontecer aqui, né? Produzido no testículo, foi pro epidídimo, que foi maturado. Aí, passou pelo canal deferente, né? O ducto deferente, que passa por detrás da bexiga, recebe líquido da vesícula seminal, da próstata e vai se deslocar todo pelo pênis até chegar na glande. Então vamos falar do pênis, né? Para começar, o pênis não é um músculo. Muita gente pensa que pênis é um músculo, aí muita gente pensa até que tem osso que pode quebrar. Não, gente, tem nada disso. O pênis, na verdade, ele vai ser cheio de vasos sanguíneos, principalmente aqui, que eu chamo de 2 corpos cavernosos e um corpo esponjoso.
Então, muito altamente vascularizados, tem muito vaso sanguíneo naquela região. Então, quando o homem ele está excitado, esses vasos sanguíneos, né, ele se preenche do sangue e, lógico, o pênis vai ficar ereto. Então, qual é o motivo do pênis? Geralmente é uma questão que eu coloco nas minhas provas. Qual é o motivo do pênis ficar ereto? Porque ele tem ereção. Porque ele é altamente vascularizado, formado por dois corpos cavernosos e um corpo esponjoso, que quando o homem é excitado, esses corpos cavernosos e esponjosos recebem suprimento sanguíneo e fica ereto. Bom, então aqui o pênis, né, gente? Eu tenho o saco escrotal, como a gente viu, o pênis é formado por toda essa parte aqui. E eu tenho aqui a uretra, né, esse canalzinho da uretra, e tenho o prepúcio, que vai ser essa pelezinha que vai proteger a glande, que a gente chama que é a cabeça do pênis, né, a glande. O que acontece? Alguns meninos podem nascer com esse prepúcio um pouco mais avantajado, tem um excesso de pele. E isso pode ser prejudicial, por exemplo, na hora de urinar, na hora de fazer a higiene pessoal. Então, a gente dá o nome disso de fimose. A pessoa tem que fazer uma cirurgia, que é retirar esse excesso de pele, tá? Outras pessoas não têm esse excesso de pele, então acaba convivendo com isso pro resto da vida, sem fazer essa cirurgia, que é essa cirurgia de fimose. Agora, bora lá, Ana. Chegamos na vasectomia. Gente, a vasectomia, o que é a vasectomia? Vai ser o corte desse ducto deferente. Então, o espermatozoide, ele vai ser produzido, ele vai ser maturado, né, no epidídimo, mas quando ele for chamado, né, para seguir aquele caminho, eu não vou ter uma conexão nesse ducto deferente. Vai acontecer um corte nesse ducto deferente, vai ser amarrado, né, as pontinhas, e aí esse espermatozoide ele vai ser reabsorvido pelo organismo. Geralmente, esse espermatozoide, depois de um tempo, pode baixar a produção, mas isso não interfere muito, por exemplo, na produção de testosterona. Entendeu isso? Professora, Oi. travou. Ah, não. Travou em qual parte, Ana? Entendi só o ducto deferente e o corte, e de resto não entendi mais nada. Tá, então foi quando chegou nesse slide, foi? Isso. Então tá, então vou voltar aqui. Então, o que seria a vasectomia? Ou então a deferentomia? Consiste no corte dos ductos deferentes. Então, o que vai acontecer? Os espermatozoides, eles são produzidos aqui no testículo. Eles são produzidos nos testículos e eles são mandados para o epidídimo. São maturados. Só que na hora que o chamado da natureza chama e ele tem que sair, né, tem que percorrer todo aquele caminho, existe uma interrupção nesse caminho, porque os ductos deferentes, esse canal diferente está cortado. Então ele não vai passar para lugar nenhum. O que vai acontecer? O organismo ele vai reabsorver, ele vai digerir esses espermatozoides. Geralmente, com o passar dos anos, essa produção de espermatozoide ela tende a baixar. Mas isso não interfere, por exemplo, na produção de espermatozoide, nem na produção da testosterona. Tem uma pergunta, né? Tem uma pergunta que eu também coloco em prova, que é geralmente assim, diz que um homem, ele foi no médico e ele tinha acabado de fazer vasectomia, passou um tempo e ele foi no médico e ele viu que o seu nível de testosterona estava muito baixo. E ele pediu imediatamente que essa cirurgia ela fosse revertida. A fala desse homem tem sentido ou não? Cortou na hora da fala. Não. Aí, ó. Será que é a minha internet ou a sua, Ana? Que vai cair, escutou? Aqui não fala comigo. Tá normal comigo. Então sou eu. Então, gente, o que acontece? Esse não tem sentido, porque não vai interromper a produção de espermatozoide e nem interromper a produção de hormônio. O que vai interromper é só o caminho dos espermatozoides.
Só que o que acontecia antigamente? Pode falar, Caí. Então, quando é feita a vasectomia, eles nem recebem esses outros fluidos, né? Não recebe. Aí o que acontece? Quando faz a vasectomia, o homem tem orgasmo? Tem orgasmo. Vai sair coisas? Vai sair esses outros líquidos. Líquido da vesícula seminal e líquido da próstata. Só que nesses líquidos não vai ter o espermatozoide. Então permanece a ejaculação, só que com os outros fluidos. Com os outros fluidos. Aí, com o espermatozoide de fato, não vai ter. Entendeu? Não vai ter. Vai ter os outros fluidos, mas o espermatozoide de fato não vai ter. Aí por isso que, por exemplo, continua ejaculando normal, continua saindo líquido normal, mas os espermatozoides não saem. Entendi. Aí, o que o povo fazia antigamente? Isso acontecia com as mulheres também, quando fazia o corte lá das trompas. O que esse povo fazia antigamente? Gente, os médicos cortavam e não amarravam. E aí? Deixando esses dois ductos de ir pra lá? Não, na verdade, com o passar do tempo, esse tecido ele regenerava. Aí, se eu não tivesse amarração, se eu não tivesse sutura, né, desse canal, aí eles podem se regenerar e aí o canal deferente regenera e já era. Grávida, né? Aí tá fazendo menino de novo. É por isso que é reversível. Ele só desata o nó e espera que ela se regenere de novo. Exatamente. É por isso que ela é reversível. É uma cirurgia que eu tenho que é reversível. Posso fazer a reversão disso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra frente. Bora ver esse aqui, ó. Testando seus conhecimentos. A espermiogênese, ou seja, a formação do espermatozoide, é um processo que compreende qual dos seguintes eventos: condensação do núcleo e formação do flagelo, formação do acrosoma e redução do citoplasma, formação dos espermatócitos 1 e 2, meiose e citodiferenciação. As opções A e B estão corretas. Deixa eu ver se dá pra gente responder essa. Eu nem falei isso nessa aula, né, gente? Isso aqui é mais sobre a gametogênese. Vamos deixar isso aqui para depois. Bora ver isso aqui, essa questão aqui. Coloque nos parênteses M ou F, conforme a estrutura pertence respectivamente ao sistema reprodutor masculino e feminino. Grandes lábios, feminino ou masculino? Feminino. Glande. Masculino. Uretra. Masculino. Seria, porque assim, a mulher também tem um canal uretral, só que ele é mais desenvolvido no homem. Útero. Feminino. Endométrio. Escroto. Feminino. Masculino. Então, acho que qual que deu a alternativa? Vocês viram aí a sequência? Feminino, masculino. Acho que é a C. Acho que é esse acerto mesmo. Vamos ver esse aqui, ó. A cachumba é uma doença viral que acomete as glândulas salivares parótidas, mas em alguns homens a infecção alcança os testículos e epidídimo, promovendo distúrbios na função dessas estruturas, podendo resultar na esterilidade. Os elementos em destaque no enunciado são responsáveis respectivamente pelas seguintes funções. Então ele está perguntando aqui qual é a função do testículo e do epidídimo. Qual que é a função do testículo? Produção do espermatozoide e armazenamento. E armazenamento, que no caso é no epidídimo, né? Então a resposta correta, letra B. O aparecimento de características sexuais secundárias no menino, a partir da puberdade, resulta da ação da testosterona sobre o organismo em desenvolvimento. No sistema reprodutor, a estrutura que abriga as células responsável pela síntese do referido hormônio é denominado testículo.
Vamos ver aqui, né? Se a gente consegue responder essa, só pelo masculino. O Brasil é uma nação que não enfrenta problemas com superpopulação. Por isso, neste país não existe um programa oficial de controle da natalidade. Dessa forma, a reprodução humana ocorre de forma livre, natural, algumas vezes irresponsáveis e inconsequente, causando inúmeros problemas, principalmente para famílias menos privilegiadas financeiramente. Quanto à palavra em destaque no texto, analise as afirmativas abaixo e identifique as verdadeiras e falsas. Próstatas, vesículas seminais e bexiga são glândulas acessórias do sistema reprodutor masculino? Sim. Andressa, tá errada a bexiga. Bexiga é sistema excretor. Aí não entra como sistema reprodutor, entendeu? Entendi. 2. Os testículos produzem os espermatozoides e o hormônio masculino testosterona? Verdadeiro. 3. Os ovários produzem os ovócitos e os hormônios femininos estrógeno e progesterona? Sim, hormônio feminino e estrógeno. Verdadeiro. O útero é o órgão feminino onde ocorre o desenvolvimento embrionário e fetal? Verdadeiro. A ereção peniana é causada pelo aumento do volume sanguíneo no corpo esponjoso? Verdadeiro. Sim. Gente, agora esse é o problema. Essa é falsa, vocês acreditam? Porque a pegadinha tá aqui, ó. Bora voltar lá. Quem que é grande aqui? Corpo cavernoso ou corpo esponjoso? Cavernoso. Então, o corpo esponjoso, ele contribui um pouquíssimo para isso. Então, quem causa a ereção peniana são os corpos cavernosos. Pegadinha feia, né? Mas é. Bom, e aí na próxima aula a gente continua, então, esse assunto. Tá bem? Tá bem. Obrigado. Então tá, gente. Hoje vocês ainda têm aula, né? Eu vou embora. Então que eu também tenho aula daqui a pouco. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Até mais. Beijo. Obrigado.